curar ela. E um dia eu falei para ela, eu falei assim, Solange, eu creio. Vamos orar para que o Espírito de Deus a tome. E que não ela, mas o Senhor, através dela, possa nos falar. Amém? Amém. Pai, eu quero te louvar pela tua filha. Eu creio, Deus, que o Senhor já entregou a ela uma palavra vindo da tua parte para a edificação da tua igreja. Meu Deus, conforme a nossa necessidade, porque precisamos ser alimentados com a tua palavra. Que o Senhor tome a tua filha, meu Deus, use-a para a glória do teu nome. Nós nos abrimos para receber, ó Deus, a tua palavra. Que o teu Espírito Santo possa estar falando, ó Deus, através da tua filha, que é apenas um instrumento, em nome de Jesus. Amém? Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, a apóstola por essa rica e grande oportunidade, e agradecer à igreja, né? Por esses 10 anos, tenho orado, né, pela Cléo, e pela Cléo estar aqui. Muito obrigada, igreja. Que Deus os abençoe e que Deus possa falar conosco nessa noite. Amém? Continue assentados como estão. A Bíblia é uma biblioteca do Espírito Santo. A Bíblia é a voz de Deus. É uma linguagem humana depositada a toda vontade de Deus ao homem. João Calvino afirma que a Bíblia ela é inspirada por Deus, mas escrita pelos homens. Agostinho, em o seu clássico livro autobiográfico de Confissões, ele fala de uma forma bem reavivada e bem de uma reviravolta, de uma profunda vontade de Deus, a qual Deus realizou na sua vida e que tirou de um terrível conflito, de uma paixão crepitônica, da luxúria, e houve um contraste entre essa paixão, entre essa luxúria e um chamado de Deus. Um chamado que o próprio Espírito de Deus havia colocado também junto ao coração de Agostinho. E houve esse tamanho contraste. Mas, quando Agostinho se retirou e se assentou debaixo de uma figueira, com os olhos inchados de tanto chorar, de tanto clamar, quando ocorreu uma voz e disse: toma e lê. E Agostinho tomou a sua Bíblia e a leu. Em Romanos, capítulo 13, versículo 13 e 14. E quando a voz do Senhor disse: andemos com dignidade, em pleno dia, nem em orgias, em bebedices, e assim em diante, quando vocês lerem esse versículo. E sua vida foi transformada ao ouvir a voz de Deus. A partir daí, despediu a amante e seguiu a Cristo. A voz de Deus, tão forte como um fogo, sua voz que faz terminar, a sua voz que faz um homem a seguir e a terminar com todas as orgias, bebedices, maledicências,
Mas a voz do Senhor faz tremer no deserto. A voz do Senhor, ela nos fala em meio às trevas. A voz do Senhor, ela traz uma lei moral. A voz do Senhor coloca-nos no meio e dentro de nós uma lei ética, uma lei moral, uma lei que vem do nosso Deus. Diga comigo, igreja. O Espírito Santo, a fonte inesgotável do poder espiritual. Então não temas. Toma sua Bíblia nesta noite e abra em Atos, capítulo 1, versículo 8. Nós falaremos um pouquinho da necessidade do poder do Espírito Santo. Que diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Jesus prometeu enviar o Espírito Santo, o outro Consolador. Ao subir ao céu, em João capítulo 14, versículo 16 e 17, do versículo 26, do capítulo 16, do 8 a 11, vai nos relatar que aos seus discípulos deu uma ordem expressa: permanecei na cidade, até que do alto sejam revestidos de poder. Em Lucas, capítulo 24, versículo 49, ao ser perguntado sobre o batismo, como o Espírito e o tempo do fim, Jesus afirmou: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Porque nós não diremos nessa noite que nós temos que ser testemunhas, tanto em Anápolis, tanto em Itapirupuã, Iumas, Pirinópolis e as nossas cidades vizinhas. Por que nós não poderíamos dizer dessa maneira? E aos confins da terra, em Portugal, Suíça, nos Estados Unidos? Porque a igreja precisa do poder, igreja. Por que nós estamos precisando do poder do Espírito Santo? A igreja precisa do poder do Espírito Santo para tirar os olhos da especulação teológica e alçá-los para o campo de ação missionária, para o campo de líderes. Em Atos, capítulo 1, do versículo 4 a 8, os discípulos de Cristo desejavam saber sobre os tempos e as épocas que o Pai tinha reservado para sua exclusiva autoridade. Do versículo 6, Jesus, porém, desloca a atenção deles para um chamado urgente, uma missão intransferível, uma agenda universal de serem suas testemunhas até os confins da terra. Versículos 7 e 8. A igreja precisa de poder para levantar os olhos e ver os campos que já se branquejam para a ceifa. Ela precisa do poder do Espírito Santo para ter a visão do farol alto, do olhar de águia. A igreja precisa do poder do alto para não ficar trancada dentro de quatro paredes, apenas alimentando a sua sede de saber, sem jamais pôr a mão no arado. Muitas vezes a igreja é um retrato dos 9 apóstolos de Jesus. No sopé do monte da transfiguração, eles discutiam com os escribas. Eles viviam ali discutindo enquanto havia um pai aflito, com um filho endemoniado, uma mulher que precisava de cura, enquanto os muitos ficam discutindo com discursos que não levam a nada.
E é por isso que nós precisamos do poder do Espírito Santo. Eles estavam vazios de poder, mas com a agenda cheia de discussões inócuas, vazias. A igreja precisa do poder do Espírito Santo para estarmos dentro das nossas células, com os nossos discípulos, sendo curados, sendo tratados. E nós precisamos desse poder. E muito comum ainda, hoje a igreja reúne-se a domingo após domingo, discutir assuntos empolgantes entre quatro paredes, enquanto o diabo ciranda com as pessoas, escravizando-os e conduzindo até a morte. É por isso que nós precisamos do poder do Espírito Santo em nossas células, de segunda a segunda, ministrarmos a cura e o poder do Espírito Santo. Com essas distrações, com essas má conversações, com críticas do poder da fé, nós perdemos a essência do poder do Espírito Santo. A igreja precisa do poder do Espírito Santo para perdoar. Atos capítulo 1, versículo 8. A agenda missionária, a agenda de todo pastor, a agenda de todo líder, a agenda é uma parceria inevitavelmente por Samaria, por Judeia, por Jerusalém, por todas as cidades vizinhas, por todas as células. Nós precisamos estar com nossas agendas focadas no poder do Espírito Santo. A igreja precisa estar focada em cada líder, em cada discípulo, em cada filho de discípulo. A nossa agenda missionária, consolidadora, precisa estar nas nossas células. Para que não haja abismos tenebrosos, para que não haja relacionamento entre judeus e samaritanos. Eles consideravam inimigos irreconciliáveis. Havia uma ferida aberta e uma animosidade imensa entre esses dois povos. Os samaritanos eram um povo mestiço, meio hebreu, meio gentil. Eles não acreditavam no Antigo Testamento como palavra inspirada de Deus. Só aceitavam como inspiração o Pentateuco. Também outra religião, outra fé, outra maneira de adorar a Deus. Quando o povo de Israel voltou ao cativeiro babilônico, os samaritanos tentaram se unir a eles para a reconstrução do templo. Okay? Estão comigo, igreja? Amém? Mas o povo hebreu não aceitou parceria. A questão não era preconceito racial, mas secretismo religioso, pessoas religiosas. Em seguida, os samaritanos se posicionaram como mais implacáveis inimigos dos judeus que voltaram do cativeiro. Isso está acontecendo conosco. E é por isso que a igreja está perdendo o poder, a fonte do Espírito Santo. Mais tarde, construíram um templo no Monte Gerizim, onde tinha seus sacerdotes, rituais diferentes do culto realizado em Jerusalém. Os samaritanos não eram apenas cismáticos, mas também apostatas. Essa situação abriu um abismo em relação entre judeus e samaritanos. Quando um judeu se casava com uma jovem samaritana, sua família deserdava e realizava simbolicamente o seu sepultamento. Quando Jesus estava passando pela aldeia de Samaria com seus discípulos, eles ali não foram acolhidos. Tiago e João sugeriram a Jesus que enviasse fogo do céu.
para consumi-los. A mulher samaritana claramente disse a Jesus que judeus e samaritanos não se davam. Mas quando a igreja recebe o poder do Espírito Santo, as mágoas são curadas. Quando a igreja, queridos, recebe o poder, a fonte inesgotável, todas as mágoas são curadas. Todo trauma da nossa alma, todos os grilhões são quebrados. Precisamos do poder do Espírito Santo para não armazenarmos mágoas e ranços no nosso coração. Onde o Espírito de Deus está governando, aí prevalece o amor e o poder. Onde o Espírito Santo de Deus governa, prevalece o amor de Deus. A igreja precisa do poder do Espírito Santo para morrer, queridos. Como é isso, Cléo? Atos, versículo 8. A palavra testemunha vem de uma palavra grega que significa Marte. Nós que somos testemunhas, nós precisamos morrer. Somos chamados a viver, a morrer por Cristo. Somos chamados a dar a nossa vida pelo nosso irmão. 1 João capítulo 3, versículo 16. A igreja é uma comunidade martírica. A igreja é uma comunidade onde todos são testemunhas de Cristo. A igreja precisa ser discípulos de um crucificado, Jesus Cristo, Yeshua, Hamashia, aquele que morreu para nos dar a vida eterna. Nós precisamos ser discípulos de um Jesus crucificado, ressurreto. Não estaremos prontos para viver para Cristo se ainda não estivermos dispostos a morrer. Paul Yong-Soo narra uma história comunista, onde havia uma família na Coreia. Aleluia, Senhor. Foram apanhados pela polícia comunista, constrangidos a negar o nome de Jesus. Açoitados, maltratados pelos soldados, mas eles continuaram firmes, mesmo vendo seus filhos sendo açoitados, vendo aquele pastor sendo açoitado, vendo aquela pastora sendo açoitada. Todos daquela família continuaram firmes, mas eles não negaram a Jesus. Aqueles soldados abriram a cova e começou a jogar. O sacerdote, o pai, jogou aquela mãe em uma cova. Pegaram os seus filhos e jogaram em uma cova. E aquela criança começou a gritar. Aquela criança começou a desesperar, porque não estava mais ali o seu pai, não estava mais ali a sua mãe, não estava ali mais os seus irmãos. Com tamanho desespero do filho, aquela mãe encorajou. Como nós encorajaríamos, irmãos, os nossos filhos? Calma aí, filhinho, a mamãe já vai te tirar, não é? Calma aí, meu esposo querido e amado. Eu vou te puxar. Nós vamos sair dessa. Mas aquela mãe, com a sua fé, com a sua coragem,
ela disse para aquela criança: acalma-se, filho, porque hoje mesmo nós estaremos com Cristo. Aleluia, igreja. Aleluia, igreja. A igreja precisa ter fome de Deus. A igreja precisa sentir fome, precisa se sentir sede. A igreja precisa se comover com a palavra de Deus. A igreja precisa receber o poder de Deus. A igreja precisa sensibilizar com a situação do seu irmão. E aquela mulher, ela não se sensibilizou em ver seu filho numa cova. Ela não se sensibilizou em ver seu esposo numa cova. Porque ela saberia que o melhor lugar daquela família seria na eternidade. Porque a Coreia não era um lugar para aquele povo ficar juntos com aqueles comunistas. E nós ainda queremos ser comunistas. Nós ainda queremos ser soldados romanos, religiosos. E o poder do Espírito Santo se afastando a cada dia de cada família. O poder do Espírito Santo se retirando de cada casa. O poder do Espírito Santo se retirando de cada célula. Porque quando nós saímos do culto, é tão bom, tão gostoso, né? Tão maravilhoso, estamos cheios. Mas enquanto muitas pessoas precisam de nós, cheios da fonte inesgotável, que é o poder do Espírito Santo encarnado em nós. Mas centenas de pessoas a assistirem aquele espetáculo de dor, entregaram-se a Cristo, recebendo-o como Senhor Salvador. A igreja precisa do poder do Espírito Santo para testemunhar, tanto aqui como além das fronteiras. Em Atos capítulo 1, versículo 8. É um grande engano pensar que as missões é a obra a ser feita apenas depois que alcançarmos a nossa terra. Jesus não disse que os discípulos deveriam testemunhar primeiro em Jerusalém, depois em Samaria, e então ir aos confins da terra. A palavra de Jesus foi clara: sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Esse trabalho é feito simultaneamente. Devemos testemunhar na nossa Jerusalém, sim. Ao mesmo tempo ir aos confins da terra, sim. A igreja deve ser a luz para as nações, sim. Seu campo é o mundo inteiro. A visão de Deus é o mundo todo. E o propósito de Deus é que todo o evangelho seja pregado por toda a igreja. Em todo o mundo, todas as criaturas, em todas as gerações, em todas as células, em todos os discípulos, tem que ser discipulado, tem que ser consolidados, tem que ser ganhados, tem que ser enviados. Há um ano atrás, eu procurei a apóstola e disse para ela, quando eu estava preparando essa palavra, eu me lembrei disso. No seminário, eles me pediram, chega na sua pastora e conversa com ela, porque você está formando e você precisa de um campo. E ela me disse, procurei, e ela me disse, claro, Cleo, aqui a igreja tem campo sim para você. Ok, amém, mas eu não disse para ela que era essa a resposta que eu queria. Por quê? Preparando essa palavra, queridos, Deus me respondeu. Por isso que é bom andar com Cristo. Andar com Deus, Ele nos responde. E assim, me formei, cheguei na apóstola novamente, conversamos. Né? Amém. Talvez ela não me respondeu aquilo que eu queria. Porque você sabe que quando nós chegamos em alguém, nós sempre conversamos, mas queremos uma resposta. Mas
eu sei que ela, admiro, é uma pessoa com o Espírito Santo, a respeitei, e sei que a resposta viria de Deus. E a resposta veio de Deus. Preparando essa palavra e vendo na minha formatura, os meus amigos falavam: para onde você vai, Cleo? Eu vou ministrar em Fátima, né, no Rio Grande do Sul. Eu vou em um campo aberto, né, em outras cidades. Eu vou para Minas, eu vou para São Paulo. E eu disse: eu vou para Ir. O meu campo está na Ir. Mas ainda não era a resposta, queridos. Mas a resposta está aqui, porque o campo que a apóstola queria dizer para mim naquele dia é a igreja do Senhor Jesus. Ela não está simplesmente uma Ir aqui, uma Ir em Umas, em Catalão, Itapirapuã, a Suíça. O campo é para todo o mundo. A Cleo é livre, todos nós somos livres para ministrar, para ganhar almas em todo o mundo. Em todo lugar, em uma farmácia, em uma loja, em uma escola, em um banco, queridos. Como eu amo estar no banco, porque Deus me dá tanta oportunidade de falar do poder dele. Eu disse: é o campo. É o campo que o Senhor dá. Aleluia, queridos. Deus pode nos enviar, porque o campo está aberto para nós. Como é gostoso entender a palavra de Deus, como é gostoso receber a fonte do poder do Espírito Santo de Deus. Deus quer nos ministrar. A igreja precisa do poder do Espírito Santo para viver em santidade. Em Atos capítulo 2, do versículo 1, 4, versículo 42 ao 47, o poder de Deus tem que ver não apenas com o carisma, mas sobretudo com o caráter. Aleluia. Uma vida poderosa produz impacto pelos dons, mas pelo fruto do Espírito Santo. Aleluia, Senhor. A igreja impactou o mundo porque pregou o Evangelho. A igreja impactou o mundo, como diz Isaías 61, anunciou as boas novas. A igreja prega o Evangelho com vida santa. Seus membros falavam e falam e viviam, e nós precisamos viver. Eles pregaram os ouvidos e aos olhos. Nós precisamos pregar, ouvir e ver, irmãos. A igreja precisa ouvir. A igreja precisa olhar. A igreja precisa ver. A igreja precisa do toque. A igreja precisa tocar. Não apenas eram megafones do céu, mas outdoors de Deus. Nós precisamos ser outdoor de Deus. Os céus estão abertos, queridos. Deus está nos vendo, porque o céu está aberto. Este é o ano da bondade do Senhor. As celas estão abertas. Homens e mulheres, crianças nos procuram dia e noite. Queridos, nós podemos testemunhar. Tem pessoas que chegam aqui na igreja. Algo lindo que aconteceu aqui ontem. Uma mulher chegou aqui, lindo para Cleo. Eu quero que vocês vejam lindo nisso também. Entregou o dízimo de sua mãe, que não poderia estar aqui na igreja, porque ela está na cama. E a filha disse para ela: mamãe, por que você não vai para quadrangular? Por que você não vai para Deus é Amor? Minha filha, eu nasci em Nair, e é lá que eu quero morrer. Entregou o seu dízimo. E entregou o seu dízimo, queridos. O poder de Deus é inesgotável. A fonte do Espírito Santo. Enquanto nós estamos falando do Espírito Santo aqui, Ele está visitando pessoas que estão sem discipuladores. Ele está visitando pessoas que estão sem células. Pessoas que estão nos hospitais à procura de discipulador. Pessoas que batem nessa porta e perguntam: Cleo, você pode ser minha discipuladora?
pessoas que estão na UTI, levantando a sua mão, ora por mim, que eu preciso da sua oração. O poder do Espírito Santo é inesgotável. É a fonte do Espírito Santo. A igreja precisa do poder do Espírito Santo para viver em santidade, não para viver de aparência. O nosso Deus está olhando para nós. Ele permanecia na doutrina dos apóstolos, nas orações, no partir do pão. Entre eles havia amor, comunhão, singeleza de oração. Nós precisamos viver em amor, comunhão, singeleza de oração. O resultado é que essa igreja tem um crescimento sobrenatural. O próprio Deus acrescentava dia a dia que iam sendo salvos. Quando Pedro e João, veja bem, queridos, foram ao templo orar, um coxo pediu-lhe uma esmola. Diz o texto que Pedro, fitando os olhos naquele homem que estava pedindo esmola, disse para ele: aleluia, Jesus, olha para nós. Atos capítulo 3, versículo 4. Quem de nós nessa noite temos coragem de chegar um coxo nessa igreja e dizer: olha para nós, olha para mim? Eu sei que muitos têm sim. Sabe por que eles disseram isso? Porque eles carregavam a marca de Cristo. Sabe por que eles disseram isso? Porque eles eram testemunha de Cristo. Olha para mim. Olha para mim, igreja. Eles tinham coragem de ser exemplo para o mundo inteiro. Eles tinham coragem de ser exemplo dentro da sua casa. Eles tinham coragem de ser exemplo dentro da sua célula. Eles tinham coragem de ser exemplo dentro do seu trabalho. Eles tinham coragem de ser exemplo mesmo dentro de um seminário, mesmo fora de um seminário. Eles tinham coragem de dizer: eu sou daí, sim, e por quê? Quando nós trazemos a marca de Cristo, nós não nos envergonhamos de testemunhar de onde nós somos, quem é a nossa geração, quem é o nosso papai, quem é a nossa mamãe, quem são os nossos filhos. Nós temos por obrigação, prioridade, que é o amor em nosso Deus, de dizer que carregamos a marca de Cristo. Nós precisamos uma busca mais intensa, nosso ideal, mais urgente. Diga comigo, igreja: o Espírito Santo é a fonte inesgotável do poder espiritual. Nós precisamos do derramamento do Espírito. Isaías 44, versículo 3 e 5. Diz: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Brotarão como erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Um dirá: eu sou do Senhor. E o outro se chamará do nome de Jacó. E outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor. Por sobrenome tomará o nome de Israel. Aleluia. Poucos dias eu estava no hospital e uma senhora me procurou e ela me perguntou: a senhora é evangélica? Eu disse sim. A senhora ainda crê que ainda hoje é possível Deus enviar à igreja um derramamento do Espírito Santo? E eu disse: glória a Deus, né? E logo eu pensei, como que Deus, Ele é tremendo, né? Nós estamos em uma campanha do poder do Espírito Santo, e essa senhora veio me perguntar se ainda eu creio que ainda há na nossa igreja um derramamento do poder do Espírito Santo.
e essa mulher evangélica. E eu disse, sim, senhora. Respondi firmemente, com toda a força da minha alma. Eu disse para ela, olha para mim, o Senhor derramou sobre mim as suas torrentes, as suas águas, e levantou esta mulher que a senhora está olhando, que só tinha ossos secos, e derramou do seu espírito. E tem derramado na minha igreja água viva do seu espírito, e levantado vários homens, mulheres, crianças, para ser testemunhas vivas. O Senhor tem derramado nas nossas células pessoas que eram escravos, pessoas que eram cegas, pessoas que estavam endividadas, pessoas que não tinham casa para morar, pessoas que estavam no vale de ossos secos. E o Senhor derramou do seu espírito. Eu ainda acredito, não só na IR, mas em todas as igrejas de Anápolis, em todo canto de Anápolis, o Senhor derramará do seu espírito, porque a fonte dele é inesgotável. O derramamento do Espírito Santo é a promessa de Deus. Deus prometeu derramar do seu espírito, e quando Deus promete, ele cumpre, pois vela pela sua palavra para cumpri-la. Essa promessa tem dois aspectos. Ele nos dá uma segurança abundante de cumpri-la. Segura porque é impossível que Deus minta. E a palavra dele diz que é abundante porque Deus não dá o seu espírito por medida. Ele promete algo extraordinário. O derramamento do Espírito Santo. Ele cumpriu no dia de Pentecostes, em vários lugares. Somos alvos ainda hoje do cumprimento dessa gloriosa promessa. Deus pode derramar sim sobre as nossas células o poder e derramar do Espírito Santo, porque o derramamento do Espírito Santo produz resultado extraordinário. No versículo 4 e 5 de Isaías 44, ele nos diz que o primeiro crescimento é numérico de uma igreja. Quando o poder do Espírito Santo é derramado em uma igreja, ela cresce. Ela cresce em números. Ela cresce em qualidades, porque nós, eu e vocês, estamos cheios do poder do Espírito Santo. Nós podemos crescer em números, sim, queridos, mas também podemos crescer em grandes qualidades. Quando o Espírito Santo é derramado, a igreja, ela testemunha, a igreja se realiza. O Espírito, em que vários anos de trabalho na força da carne, a igreja apostólica dominou o Império Romano dentro de poucas décadas. Aqueles homens iletrados viraram o mundo de ponta cabeça. Mas uma igreja cheia do poder do Espírito Santo, ela é uma agência consolidadora, ela é uma agência de célula, ela é uma agência onde vai ganhar vidas de grandes discipuladores de qualidades, de grandes discipuladores que pode dizer que eu trago a marca de Cristo. Porque nós estamos aqui para fazer a diferença. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela traz um testemunho verbal e também de vida. Os crentes escreverão na palma da sua mão: eu sou do Senhor Jesus. Eu sou do Senhor Jesus. Por muitos daqueles que dizem ser do Senhor, negam esse testemunho pelas suas obras más. Há um abismo, muitas vezes, entre o que as pessoas falam e o que fazem. Mas o crente cheio do Espírito Santo fala e vive, prega e demonstra. A igreja precisa do Espírito Santo. Eis que envio sobre vós promessas de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido do poder. Em uma igreja em célula,
a presença do Espírito Santo tem que ser constante. É impossível haver um convertido sequer sem a transformação operada pelo poder do Espírito Santo. Uma célula que tem o Espírito Santo, sempre há pessoas transformadas. Como Agostinho foi transformado. Como Enoque andou com Cristo. Na transformação de Agostinho, ele pôde segui-lo. Nós temos que ser simplesmente como Jesus. Segui-lo. Segui-lo. Sermos transformados à imagem de Cristo. E o trabalho, quem vai fazer é o Espírito Santo de Deus. A promessa do Espírito Santo. Jesus ordenou aos discípulos que não saísse de Jerusalém e que recebesse aquela promessa do Pai. O batismo com o Espírito Santo. Esse batismo também seria revestimento de poder. O discípulo, ainda influenciado por uma visão, providenciaria a política do reino de Deus. Perguntaram a Jesus se seria nessa época que o reino seria restaurado em Israel. Jesus não alimenta as ideias messiânicas distorcidas. E dele se retoma o tema da promessa, dizendo: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Essa promessa, que se cumpriu no dia de Pentecostes, é mesmo profetizada hoje por Joel. Capítulo 2, versículo 28. Isaías 44, versículo 3 ao 5. A busca do Espírito Santo precisa ser constante, precisa ser guardada. Nós precisamos receber essa busca para sermos passivos, mas em oração. Os 120 discípulos, entre eles os apóstolos, Maria, bem como seus outros filhos, oraram durante 10 dias após a ascensão de Cristo. A fim desse tempo, o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Você crê que Deus pode derramar sobre nós o Espírito Santo dele nesta noite? Diga comigo, igreja. O poder do Espírito Santo é uma fonte inesgotável. Hoje haverá o derramamento do Espírito Santo. O conhecimento de uma igreja cheia do poder do Espírito Santo. E é por isso que nós devemos buscar. Porque na busca do Espírito Santo, há perseverança. As pessoas permanecem em oração, sem esmorecer. Nós devemos ser unânimes. Cada um com o seu objetivo não funciona. Mas se nós formos unânimes, se nós tivermos a mesma motivação que a igreja em célula tem, se nós tivermos a mesma motivação que a apóstola tem, se nós tivermos a mesma motivação que o nosso Deus derrama nessa noite para nós, nós podemos conquistar, com o poder do Espírito Santo, a concordância em oração. Em todo o Espírito Santo. Se nós estivermos em unidade, em concordância, e se nós tivermos o mesmo sentimento, igreja, o mesmo sentimento. Será que nós podemos entender isso? O mesmo sentimento. Será que nós entendemos e ter o mesmo sentimento que a nossa igreja tem? O mesmo sentimento quando entramos, oramos, quando clamamos por cada membro, por cada vida que foi esquecida lá na Fabril, por cada vida que foi esquecida em cada bairro de Anápolis. Será que hoje, com o poder do Espírito Santo, que é uma fonte inesgotável, se nós sairmos dessa noite, desse lugar, será que nós vamos continuar esquecendo aquela vida que nos espera?
Uma criança de 8 meses sendo esquecida em um abrigo, porque a mãe não tinha condições de cuidar. Quando nós temos a fonte inesgotável do poder do Espírito Santo, nós não esquecemos. O derramamento do Espírito Santo continua aquecendo os nossos corações. Todos os discípulos ficam cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo desce sobre cada um de nós, em línguas como de fogo, porque a voz poderosa de Deus, começa a falar conosco, como falou com Enoque, como falou com grandes heróis da fé, com grandes heroínas da fé, como tem falado com cada líder, com cada discipulador, com cada criança, com cada ancião. O nosso Deus ainda continua falando conosco nessa noite. A vida cheia do Espírito Santo, depois que a igreja fica cheia do Espírito Santo, ela começa a refletir, ela começa a ser impactada. A plenitude do Espírito Santo, ela tem firmeza, ela tem doutrina apostólica, ela tem engajamento na oração, ela tem comunhão fraternal. O Espírito tem um bom testemunho para nos dar, de dentro e também dos de fora. Ela cresce em conhecimento. O Espírito Santo nos dá um espírito de sabedoria. O Espírito Santo nos traz palavra de conhecimento, de cura, de libertação. O Espírito Santo nos traz santidade. O Espírito Santo nos faz embaixadores, embaixadoras de Deus na terra e promove festa no céu. A igreja está cheia do Espírito Santo. Por que a igreja precisa estar cheia do Espírito Santo? Será que nós estamos cheios do Espírito Santo? Em Efésios 5, versículo 18. Não vos embriagueis com vinho, na qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ser cheio do Espírito Santo não é uma opção, é uma ordem de Deus. Não é ser cheio do Espírito Santo em uma desobediência a um mandamento. Ser cheio do Espírito Santo é divino e não é humano. Muitos crentes têm o Espírito Santo, mas não estão cheios dele. Uma coisa é ser habitado pelo Espírito Santo, outro é transbordar do Espírito. Uma coisa é ter o Espírito residente e outra é tê-lo presidente em nós. Expressa a vontade de Deus para você é de uma vida abundante, produzida na plenitude do Espírito Santo, de uma vida produzida pela plenitude do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, em sua carta de Efésios, o capítulo 5, versículo 18, fala desse glorioso tema. A plenitude do Espírito tem semelhança superficial com a embriaguez? A ordem divina é essa? Não embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Não enchei-vos do Espírito. O que Agostinho estava cheio? De álcool, de orgias. Era dia e noite. Um homem culto, inteligente, mas vivia na dispensação de Satanás. E o próprio Deus, com a sua voz, como trovão, encheu o coração daquele homem e disse: toma e lê. E Deus está nos dizendo nessa noite: toma as Escrituras e leia. A Bíblia é a biblioteca do Espírito Santo. A Bíblia, queridos, nos traz uma fonte inesgotável do poder do Espírito Santo. Nós precisamos que o Espírito Santo traga o domínio do poder do Espírito Santo para nós, para que nós possamos ter domínio próprio.
A plenitude do Espírito Santo é um mandamento, não uma opção. O apóstolo Paulo nos dá essa ordem. Enchei-vos. E expressa a vontade de Deus, que você seja cheio do Espírito Santo. Ele não apenas quer que você seja cheio do Espírito Santo, mas ordena que nós sejamos cheios. Paulo condenou a embriaguez e também a ausência de plenitude do Espírito Santo. Não ser cheio do Espírito Santo é um pecado. É um ato de desobediência a um mandamento de Deus. Como crentes em Cristo, nós podemos nos acomodar uma vida infrutífera? Todo ser que respira, que é cheio do Espírito Santo, ele é frutífero. Mas todo aquele que embriaga com álcool, todo aquele que está se embriagando de forma errada, todo aquele que vive uma vida de orgias, de maledicências, que vive na carne, que o Espírito Santo não entra, ele é infrutífero. A sua casa é vazia, o seu corpo é vazio, a sua mente é vazia. O Espírito Santo nesta noite quer nos trazer alegria, quer nos tocar e quer nos trazer obediência. Enquanto muitos de nós estamos entristecendo, estamos distanciando, estamos desobedecendo, e a plenitude do Espírito Santo é a expressa vontade para todos os crentes. A ordem para ser cheios do Espírito Santo é dirigida apenas para os líderes da igreja? Não. Para todos os líderes, para todas as crianças, para todos os pais, para todos os anciões, para todo cristão. Nós somos um povo privilegiado, porque nós temos uma classe de privilégios. Nós estamos em uma classe de homens e mulheres, crianças, homens, famílias, privilegiados, porque o Espírito Santo está aqui. E Ele quer nos encher, Ele quer trazer, Ele quer habitar, Ele quer fazer de nós santuários. Devemos ser cheios do Espírito Santo. A plenitude do Espírito Santo deve ser uma experiência contínua na vida do crente. A plenitude do Espírito Santo deve ser demonstrada pela minha vida, por cada vida que está aqui nesta noite. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem comunhão com os irmãos. Onde o Espírito Santo reina, aí há comunhão fraternal. No entanto, há brigas, contendas, disputas, aí não há domínio do Espírito. A comunicação harmoniosa, plenitude do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela adora a Deus. Ela vive em fervor com Deus, sempre cantando um cântico novo. Onde reina o Espírito Santo, há apatia espiritual, ou há a empatia espiritual, há louvor e adoração. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é sempre grata a Deus, em todas as circunstâncias. Toda pessoa que vive na plenitude do poder do Espírito Santo, ela sempre é agradecida, em qualquer circunstância, em qualquer situação, onde o Espírito Santo de Deus reina. Não há altivez, não há soberba. A marca de uma pessoa cheia do Espírito Santo, a humildade. A humildade, igreja, que é imposta para aquele que está disposto a morrer e a servir ao outro e a submeter por amor. Quando há humildade, quando há o poder do Espírito Santo,
toda soberba, toda altivez não permanece no corpo daquele que tem o Espírito Santo. Fica de pé, igreja, em nome de Jesus. A poderosa voz de Deus. A poderosa voz de Deus quer soar nesta noite. A poderosa voz de Deus quer tomar o nosso corpo. A poderosa voz de Deus quer trazer cura. Porque o Espírito Santo de Deus nos visita de uma forma tão específica, tão sobrenatural. Porque o Espírito Santo é uma fonte inesgotável. Porque ele traz um poder espiritual e começa a nos tomar. Começa a trazer verdade a nós. A igreja precisa do poder do Espírito Santo para tirar os olhos da especulação. A igreja precisa do poder do Espírito Santo para tirarmos os olhos de uma ação tão medíocre, tão fria, tão calculista. A igreja precisa do poder do Espírito Santo para perdoar. A igreja precisa do poder do Espírito Santo para morrer e sermos testemunhas, sermos mártires, servirmos a este Deus. Querido, saia do seu lugar. Eu sei que Deus quer nos trazer uma palavra de conhecimento. Eu sei que hoje tem pessoas que estão aqui neste lugar, que estavam em casa. Eu não quero mais fazer esta campanha, porque nada acontece na minha vida. Quantas pessoas saíram da sua casa e disseram: por que tanto sacrifício? Por que entrar naquele ônibus? Por que andar de bicicleta? Por que voltar às mesmices de sempre toda quarta-feira? Queridos, como Deus tem mudado a história da Cleo. Se Deus não mudou a sua história, até você sair de casa, saia do seu lugar, venha até aqui à frente, porque eu tenho certeza que Deus hoje vai mudar a sua história. Deus hoje vai mudar o seu pensamento. Deus hoje vai mudar a sua casa, meu irmão. Venha buscar em primeiro lugar a Deus. Nós estamos em uma busca do Espírito Santo. E é uma fonte inesgotável. E Deus quer derramar nessa noite, para você que estava desesperado, que se achava um nada, que não tinha testemunho, que não tinha santidade.